Você provavelmente já deve ter escutado a música Flor Amorosa. Será que Joaquim Calado realmente compôs essa música inteira? Você deve olhar para mim e falar: claro que sim, né, Thiago? Só que hoje eu quero te contar algumas curiosidades sobre essa música que podem colocar essa afirmação em xeque. Eu sou o Thiago Marconato e se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre choro, sobre pianeiros e sobre música popular em geral. Já se inscreva aqui, ative as notificações e me siga no Instagram também. O link está aqui na descrição. Antes de falar da música Flor Amorosa em si, vamos falar um pouquinho de quem foi Joaquim Calado. Ele foi um exímio flautista e compositor carioca e foi também professor no Imperial Conservatório no Rio de Janeiro. Nasceu em 1848 e faleceu em 1880 devido a uma meningoencefalite. Joaquim Calado teve uma importante atuação no momento ainda embrionário do choro, ali durante a segunda metade do século XIX. Nas quase 4 décadas em que Joaquim Calado viveu, a polca era um ritmo extremamente comum em voga no Rio de Janeiro. E Flor Amorosa foi publicada originalmente como polca, num ritmo bem diferente do que a gente costuma ouvir hoje, muito mais com cara de choro. E aí, quando a gente fala nas polcas de Joaquim Calado, a gente já tem um pequeno problema. A maioria delas era publicada originalmente para piano solo, que era uma prática muito comum, mesmo para compositores que não eram pianistas. Só que várias dessas polcas de Calado também foram publicadas em outras formações, como piano a 4 mãos e flauta solo. E aí a gente fica sem saber se esses arranjos, se essas transcrições foram feitas pelo próprio Calado ou por algum amigo ou músico das editoras. E ainda se Joaquim Calado tinha conhecimento da publicação dessas versões. Lembrando que a questão dos direitos autorais e o mercado de editoração de partituras era muito diferente de como a gente tem referência hoje. Joaquim Calado faleceu no dia 20 de março de 1880 e Flor Amorosa foi publicada exatamente 11 dias após a sua morte. É uma obra póstuma, portanto. Até aí, nada demais. Só que foi encontrada uma partitura no caderno de flauta do Pedro de Assis, que foi um flautista carioca também, professor do Instituto Nacional de Música, uma pessoa próxima e grande admirador de Joaquim Calado. Essa partitura, escrita pelo próprio Pedro de Assis, tinha a mesma melodia de Flor Amorosa, só que com outro título, que é uma informação que se perdeu, a gente não sabe qual título que era. Essa partitura foi copiada em 1893 e só possuía as 2 primeiras partes da música. E é aí que a história começa a ficar um pouco estranha. Por um lado, Flor Amorosa foi publicada depois da morte do Joaquim Calado. E por outro, essa partitura do Pedro de Assis com outro título e sim a terceira parte faz a gente questionar se realmente Joaquim Calado foi o compositor principalmente da terceira parte. Joaquim Calado normalmente escrevia suas polcas com 3 partes, como é comum até hoje no choro. E seria meio improvável a gente pensar que ele teria composto uma música nessa altura do campeonato só com 2 partes. Se tem algum problema de autoria por parte do próprio Joaquim Calado nessa terceira parte, a gente pode pensar que talvez ele não tenha terminado de compor a música, já que ele teria composto nos últimos dias, nas últimas semanas de vida. E aí, se isso realmente tiver acontecido, quem ficou a cargo de terminar essa terceira parte foram os editores. E aí a questão fica mais estranha ainda quando a gente percebe uma citação nessa terceira parte da Marcha Fúnebre de Chopin. E aí vem o questionamento: não seria muita coincidência Joaquim Calado compor uma música citando uma marcha fúnebre poucos dias antes de falecer? Ou os editores quiseram de alguma forma fazer uma homenagem
ao flautista que era bastante famoso, que teria acabado de partir. Enfim, esse é um dos grandes mistérios que permeia a história do choro no Brasil, mas o importante é que essa música, bem como outras composições do Joaquim Calado, estão aí até hoje sendo tocadas em rodas de choro pelo Brasil afora. E você, conhecia esse lado mais obscuro de Flor Amorosa? Tem outras dúvidas em relação ao choro? Comenta aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!